E Emmanuel faz um comentário acerca desse versículo. Acabou ficando com uma letra muito pequena, mas eu vou fazer a leitura aqui pausadamente para vocês me acompanharem. É um texto pequeno. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei de cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui por si só valioso prêmio. Esqueçamos assim de todo mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. E eu destaquei algumas palavras aqui que eu deixei em negrito, que Emmanuel vai construindo o texto dele como se fosse uma escadinha. Porque lá na primeira frase, ele coloca a palavra tolerância como aquele passo inicial que a gente precisa ter para com o outro, no nosso convívio do dia a dia. Aí mais abaixo um pouquinho, ele fala da lei de cooperação, como que o nosso corpo nos serve de abrigo, como que os órgãos estão todos ali cooperando para o funcionamento perfeito. Então ele vem lembrar isso para a gente. Aí mais abaixo um pouquinho, ele usa na mesma frase duas palavras: renúncia e sacrifício. E há uns dias atrás fizemos um estudo sobre essa renúncia. O que seria renunciar? Porque Cristo tem um versículo em que ele fala que é necessário renunciar pai, mãe, irmãos, marido, esposa, para poder segui-lo. E a gente entendeu com aquele estudo que essa renúncia não é você deixar o seu ente querido para trás, não é você abandoná-lo para viver uma vida dedicada ao Evangelho. É você cumprir com todos os seus deveres, as suas obrigações para com o seu familiar, renunciando tê-lo da forma como você gostaria que ele fosse. Então, essa renúncia que ele nos pede é uma renúncia do nosso amor próprio, é uma renúncia das nossas vaidades, das nossas exigências em relação ao outro. É renunciar aceitando o outro como ele é. E aí, na mesma frase, ele coloca conquistar a capacidade de sacrifício. Muitos de nós não estamos dispostos a nenhum tipo de sacrifício, nem por aqueles que nós mais amamos aqui na terra, que dirá por Cristo. Que tipo de sacrifício estaríamos dispostos a enfrentar por Ele? E aí, lá no finalzinho, na última frase, ele fala que é imperioso suportar-nos. E essa palavra é interessante, porque ela tem dois sentidos. Porque a gente pode suportar no sentido de tolerar o outro, mas a gente pode suportar no sentido de dar suporte, de
sentidos, e Emmanuel vai costurando esse texto com toda essa beleza, colocando esse passo a passo ali discretamente no texto, para que a gente possa, investigando com olhos mais atentos, para que a gente possa identificar essa escadinha, esses degraus que nos levam à perfeição. E nós estamos muito acostumados a ver esses pedidos, esses conselhos, para que sejamos humildes, para que sejamos tolerantes, pacientes, em muitas partes do Evangelho. Aqui, por exemplo, eu coloquei 3 versículos diferentes, um de Paulo, um de Mateus, um de Pedro, e todos eles vão nos pedir mais ou menos a mesma coisa, para que a gente seja humilde, dócil, sejamos pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É mais um conselho de Paulo, dessa vez à comunidade de Éfeso. Se perdoarem as ofensas das pessoas, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem, o Pai não perdoará suas ofensas. Está lá em Mateus. Pedro, na sua primeira epístola, vem pedir: acima de tudo, amem-se sinceramente, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós estamos habituados a enxergar esses conselhos todos no âmbito religioso. Mas hoje eu vou sair um pouquinho fora da religião para trazer aspectos filosóficos e científicos para tentar nos convencer da importância de perdoar, de tolerar, de seguir com um propósito de vida alinhado com o que o Cristo nos pede. Porque se o Espiritismo é a união da ciência, da filosofia e da religião, nós temos que começar a estudar sobre esses 3 aspectos. O primeiro, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos capítulos 9 e 10, Kardec vai falar da caridade, da necessidade de perdão, da necessidade de sermos pacientes, e que essas 3 virtudes, caridade, perdão e paciência, elas são a base para a nossa evolução moral, do nosso crescimento espiritual. Suportar as imperfeições dos outros é uma das maiores virtudes, pois nos coloca em sintonia com a lei do amor. Essa é uma frase que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Emmanuel vem trazer em várias das suas obras mais ou menos o mesmo conselho. Lá no livro Pão Nosso, ele vai falar que a verdadeira fraternidade exige renúncia. Mais uma vez, a palavra renúncia. Quem não sabe suportar o irmão ainda não aprendeu a servir a Deus. Então, essa é uma visão que todos os que estão à nossa frente em matéria de evolução espiritual vem sempre nos trazer, vem sempre nos convidar para que sejamos ali atentos a esse tipo de comportamento. Só que esse não é um comportamento ou um pedido somente da doutrina espírita. Quando a gente pega os aspectos filosóficos, quando nós vamos estudar autores de livros, muitas vezes muito consagrados, que são filósofos, que são estudiosos, eles vêm nos pedir a mesma coisa, para tolerar, para perdoar, para suportar, para renunciar, só que tudo com base em pesquisas científicas, com base em aspectos que a ciência está aí para comprovar. Por exemplo, quando nós falamos tolerar, significa aceitar as diferenças como primeiro passo da jornada espiritual. Então, tolerar é você aprender a conviver com o
tolerar. Isso é a gente aprender a reconhecer que nós somos individualidades. Cada um tem uma história, cada um tem um caminho que percorreu. Então nós chegamos aqui hoje com uma bagagem diferente da do outro. E isso nos faz enxergarmos o mundo muitas vezes de formas diferentes. As experiências que nós vivemos, elas são diversas. Então, de repente, aquele que está caminhando comigo já evoluiu em questões que eu ainda não consegui evoluir. E vice-versa. Então, nós temos que aprender a conviver com essas diferenças e aprendemos a olhar aquilo que o outro tem para nos ensinar. Nós estamos num período de evolução do planeta Terra e que a gente não pode dizer que aquele que é o mais errado não tem nada para ensinar. Nós chegamos num período de avanço, tanto tecnológico quanto de pensamento, e que todos nós temos algo a ensinar, a compartilhar, e que seja a nossa experiência fracassada, para que o outro não caia nas mesmas armadilhas que nós caímos. Isso é tolerar, é aprender a ouvir, é extrair algo de bom da experiência que o outro passou. E suportar. Suportar, resistir às dificuldades sem limite. Suportar as críticas sem retaliar, demonstrando domínio emocional e maturidade espiritual. Hoje, atualmente, que a gente tem à nossa disposição redes sociais, que a gente tem a nossa liberdade de nos expressarmos, quão difícil está a gente suportar as críticas, suportar as diferenças de opiniões. Nós achamos sempre que precisamos dar uma resposta à altura. Fazer uso da nossa capacidade de nos expressarmos para evitar o ataque que sofremos, a crítica que foi dirigida a nós. Isso não é um bom uso. A gente precisa transformar essas experiências desagradáveis em escada para o crescimento. Isso é elevar. Elevar-se ao perdoar, agindo com sabedoria, convertendo esses desafios em uma oportunidade de evolução. Se o outro te agride, ofereça a face do silêncio, do perdão. Renuncie ao seu direito de revidar, porque nós temos esse direito. Tudo nos é lícito, mas nem tudo vai nos convir. E revidar, muitas vezes, é mostrar a mesma face, é pagar na mesma moeda, é agir no olho por olho, dente por dente. Então, que a gente possa aprender a agir diferente. Na psicologia, nós temos um psiquiatra austríaco, que é o Viktor Frankl. Ele tem um livro chamado Sentido do Sofrimento, Sentido no Sofrimento. E ele desenvolveu algumas experiências durante e depois de um episódio muito triste que aconteceu na vida dele. Ele foi um prisioneiro no campo de guerra em Auschwitz. E lá ele começa a prestar atenção na capacidade do ser humano de ser resiliente, de se adaptar às dificuldades. E ele vem trazer uma frase interessante para a gente. Quem tem um porquê viver, suporta quase qualquer como. Então, se nós temos um propósito de vida, e se esse é
Eu vi entrevistas de pessoas que passavam por torturas durante a ditadura, durante a guerra, mas principalmente durante a ditadura aqui no Brasil, e essas pessoas falavam que naquele momento elas não pensavam que aquela tortura poderia durar horas, mas elas só pediam força para suportar mais 3 minutos, mais 5 minutos de força. Então, a gente percebe como que o ser humano ele é frágil, mas ao mesmo tempo, como ele pode ser forte. Quando ele entende a transitoriedade da vida, da dor, do sofrimento. Quando ele não se apega a mágoas, nem tenta revidar. Um outro pesquisador, chamado Fred Luskin, ele vai fazer um estudo sobre a ciência do perdão. E é um estudo interessantíssimo. Ele está disponível na internet. Ele fala que são 3 etapas para a gente conseguir perdoar: reconhecer a mágoa, separar o fato da narrativa pessoal e transformar isso em aprendizado. Reconhecer a mágoa é identificar o sentimento sem dramatizar, sem se vitimizar. Então, esse estudo é um estudo da Faculdade de Stanford, que comprovou que o primeiro passo para o perdão é reconhecer honestamente a dor, mas sem se colocar na posição de vítima. Reconhecer a sua mágoa, reconhecer a sua necessidade de conseguir conviver com aquela dor e de conseguir superar aquela dor. O segundo passo, que é separar o fato da narrativa, é você conseguir distinguir entre ele me feriu e eu escolho como eu vou reagir. Eu vou reagir baseado no desejo de vingança, baseado na minha mágoa profunda, desprezando ou odiando. Como eu vou reagir? E esses estudos mostram que essa mudança de perspectiva entre você distinguir que a pessoa te feriu, mas que a capacidade de reação é sua, é escolha sua, isso reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse, em até 30%. Somente de nós termos esse conhecimento de que nós temos o poder de escolher como vamos reagir. O outro nos magoou, mas a reação, essa nos pertence, essa é uma escolha nossa. E mesmo que no primeiro momento, nós, no ímpeto ali daquela emoção forte, a gente não consiga o autocontrole necessário, nós podemos sempre assumir o controle da situação depois, escolhendo como nós vamos dar seguimento a esse sentimento. Se ele vai para o lado da revolta, da mágoa, ou se ele vai para o lado do perdão, do entendimento. E por último, transformar isso em aprendizado. Converter a queixa em crescimento. Sempre se perguntar: o que eu aprendi com essa situação? Como eu posso construir um bem em cima desse mal que me ocorreu? E olha que interessante a continuação desses estudos. Aqui são alguns estudos diferentes. 30% de redução do hormônio do estresse, quando nós nos predispomos a perdoar aquele que nos ofendeu. Esse é estudo do projeto Stanford for
10% de melhora cardiovascular. Então, melhora significativa na nossa capacidade cardíaca. Porque aprendemos a perdoar. Isso é um indicador de saúde do coração. Mais estudos. Neurociência da tolerância. Essas agora são pesquisas realizadas na Itália, na Universidade de Pisa, em 2020. E eles utilizaram o eletroencefalograma, aquele que coloca vários pontinhos, né, para medir a frequência cerebral. Mostraram que praticar o perdão diminui a atividade do córtex cingulado anterior, uma área ligada à ruminação de mágoas, e aumenta a conectividade com o lobo frontal, que é responsável pelas nossas decisões racionais. Reduz a inflamação celular ligada a doenças crônicas. Até quando nós vamos ficar guardando mágoa no nosso coração e envenenando o nosso corpo? Uma das mentoras espirituais que mais nos aconselham com relação a isso é Joana de Ângeles. Uma série de livros, a sua série psicológica e outros livros, ela vai tratar dessa necessidade de nós nos curarmos fisicamente através da nossa cura espiritual, da cura desses sentimentos que nós às vezes carregamos e desestruturam o nosso perispírito. E a gente sabe que o que está desestruturado no perispírito vai se manifestar mais tarde como doença no corpo físico. Então a nossa cura, para ser real, ela tem que ser uma cura do espírito. Nós temos que trabalhar essas emoções e trabalhar esses sentimentos para que não vire doença no futuro. Olha só que interessante essa frase que ela coloca no livro, o ser consciente. O ódio e o ressentimento são toxinas que envenenam as células, perturbando-lhes a harmonia. A medicina psicossomática comprova que as emoções desequilibradas geram desarmonias físicas. Então, muitas vezes a gente lê algo desse tipo e a gente imagina que é só um pedido de uma questão moral, uma questão religiosa. A gente pega um versículo desse pedindo que nós suportemos uns aos outros, que nós toleremos, tenhamos paciência. A gente acha que é um mero convencionalismo religioso, mas é uma questão de saúde também, e uma saúde real, que é a saúde do nosso espírito. E ela vai em outro livro chamado Triunfo Pessoal dizer: a mente agitada pelas turbulências da mágoa produz descargas elétricas desordenadas no sistema nervoso. Quando pacificada pelo perdão, a mente emite ondas de reparação. Então, quando nós começamos a perdoar, o nosso cérebro começa a emitir essas ondas de cura, de autocura. A Universidade Federal de Juiz de Fora conta com alguns pesquisadores que estão assim, entre os mais renomados do mundo em termos de estudos dos impactos da religiosidade, dos impactos da espiritualização do ser na saúde do corpo físico. Nós temos médicos excelentes trabalhando nisso. Eles pegam as obras de Joana de Ângeles, de André Luiz, identificam ali possíveis caminhos de estudo e começam a investigar. E eles estão comprovando tudo o que esses espíritos já nos trouxeram desde o século passado. Cientificamente, com os equipamentos e com as tecnologias mais avançadas que a gente tem hoje, de ressonância magnética, de leitura de ondas magnéticas, tudo que vocês podem imaginar. Nós tivemos, no final de semana passada, um congresso de medicina espiritual da cidade
experimento divino para que aprendamos a transmutar a dor em sabedoria. O perdão não é um favor ao ofensor, mas um ato de amor próprio. Enquanto nós estivermos encarando o perdão como um favor ou como uma fraqueza, nós nunca vamos conseguir uma saúde plena no nosso corpo físico. O perdão não é favor para o outro, é proteção para nós mesmos, para aquele que oferece. Quando nós pegamos todos esses ensinamentos de Jesus sobre tolerância, sobre perdão, muitos interpretados e esclarecidos sobre a luz do Espiritismo, sobre estudos, livros, textos maravilhosos de autores como Emmanuel, como André Luiz, como Joana de Ângeles, e nós conseguimos hoje ver que tudo isso tem comprovação científica, foi validado, está sendo validado pela ciência. A gente tem que se sentir motivados pelo nosso próprio bem, pela nossa própria saúde, a começar a identificar em nós esses pontos. E é interessante, tem um livro, esqueci agora qual que é a autora, que ela fala, não sei se é a Meimei, dos pontos mortos que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Então, quando a gente pega e a gente faz uma leitura de um texto como esse de hoje, Emmanuel vem nos pedir tolerância, renúncia, sacrifício, que a gente não fique só imaginando que aquilo ali é um favor que estamos prestando ao outro, mas é um favor que estamos fazendo a nós mesmos, ao nosso equilíbrio, ao nosso crescimento espiritual, à nossa evolução. Quando a gente começa a olhar com outros olhos todos esses conceitos que nós recebemos da espiritualidade, sabendo que o Espiritismo já muito à frente do que nós podemos supor, ele já está nos ensinando há mais de 160 anos a fórmula para nós termos a saúde plena, o equilíbrio emocional, através da prática da moralidade, através da caridade, através do perdão, da tolerância, do amor ao próximo. Então, quando a gente fala que o Espiritismo é o futuro das religiões, é porque ele está trazendo conceitos que só agora a ciência começa a entender e a pesquisar, a conhecer um pouco melhor. E são coisas que eles já revelavam para a gente desde o início do século passado, desde a metade do século passado, quando Chico Xavier começa a psicografar esses livros de Emmanuel e de André Luiz, nos mostrando como funciona as nossas emoções, como que elas refletem no nosso corpo. Então, para a gente encerrar, hoje não se trata só de um pedido do Cristo para nós, mas se trata de algo extremamente necessário para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, que a gente possa suportar uns aos outros, assim como Ele nos suporta. Façamos nós também, como Cristo age conosco dia após dia, sendo tolerante, mas ao mesmo tempo sendo o suporte, no sentido de sermos base para aqueles que estão ao nosso lado. Que possamos ser exemplo, que possamos ser